Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para quase finalizar este projeto maravilhoso. São 99 dias da leitura da Bíblia em 100 dias. Uau! Chegamos até aqui. Eu sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela sua companhia até este momento. Tem sido muito bom ter você conosco. E continue aí compartilhando, dando like, inscrevendo, vai ser uma grande bênção para juntos aí continuarmos estudando a palavra de Deus. Temos mais projetos chegando por aí, guarde, daqui a pouco eu vou anunciar no Instagram, vou anunciar aqui no YouTube, nos stories, nos status, e no grupo, no site do grupo do WhatsApp, vai ser benção. Muito bem, estamos aqui hoje, dia 7 de outubro, quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pela graça, pela misericórdia, pela vida, pelo vigor, pela saúde, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Que o seu nome seja sempre glorificado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Vamos então para Filipenses capítulo 1, onde Paulo escreve assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenha certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ah, é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão que Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreenda o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabe bem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e temor. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição, egoísmo, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas ou sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Isso me alegra e continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito
Espírito de Jesus, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo? Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido para dois desejos. Quero participar e estar com Cristo, e que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Filipenses capítulo 2. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio na forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e incalculável,
como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Jesus Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participarei da corrida em vão e que não trabalharei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui, e tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, mesmo que devo enviar-lhes de volta a Epafrodito, ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês, para me ajudar em minhas necessidades. Ele desejava muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e que quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse de uma tristeza atrás da outra. Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com alegria, com grande alegria no Senhor, e dê-lhe honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Filipenses capítulo 3. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, e os mutiladores que exigem a circuncisão, pois todos nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços. Eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé
que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo me conquistou. Não, não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam de algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam mais imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois, como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o próprio apetite. Vangloria-se de coisas vergonhosas e pensem apenas na vida terrena. Nossa cidadania não. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu e é de lá. Aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tornará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria, a minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e a Sinti que, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com as coisas, com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e recebam de mim tudo o que ouviram de mim e me viram a fazer. Então, o Deus de paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar.
Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas por em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Jeremias capítulo 49. Esta é a mensagem acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor. Acaso não há descendente de Israel para herdar a terra de Gade? Porque vocês que adoram Moloque habitam na cidade de Gade. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas e os povoados vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram deles, diz o Senhor. Gritei, ó Esbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chorem, habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem e escondam-se entre os muros, pois seu deus Moloque será levado para as terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde. Confiou em suas riquezas, pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mas eu trarei terror sobre vocês, disse o soberano, o Senhor dos exércitos. Seus vizinhos a expulsarão de sua terra. Ninguém ajudará seus habitantes quando fugirem. No entanto, porém, restaurarei a situação dos amonitas. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não há sabedoria em Temã. Não resta ninguém para dar-lhes bons conselhos. Sua soberania desapareceu. Deem meia volta e fujam. Escondam-se em cavernas profundas, ó habitantes de Dedã. Pois quando eu trouxer calamidades sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uva sempre deixam alguns para os pobres. Se ladrões viessem à noite, não levariam tudo, mas eu despojarei completamente a terra de Edom e não restará lugar algum para se esconder. Seus filhos, irmãos e irmãs, serão todos destruídos, e Edom deixará de existir. Protegerei
Contudo, os órfãos que restarem em seu meio e as viúvas também podem esperar minha ajuda. Assim diz o Senhor: se os inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês não ficarão impunes, também beberão este cálice, pois jurei meu próprio nome, diz o Senhor, que Bosra se tornará objeto de horror e um monte de ruínas será motivo de zombaria e a maldição. Todas as cidades ficarão desoladas para sempre. Houve uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer: formem uma colisão contra Edom e preparem-se para a batalha. Assim diz o Senhor a Edom: eu a tornarei pequena entre as nações, será desprezada por todos. Você foi iludida pelo medo que provoca por seu orgulho, vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes, mas ainda que faça seu ninho nas alturas como as águias, eu a derrubarei, diz o Senhor. Edom será objeto de horror. Todos que passaram por ela ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando vierem suas ruínas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de sua cidade vizinha, diz o Senhor. Ninguém viverá, ninguém habitará nela. Virei como um leão que mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei Edom de sua terra, e ali colocarei o líder que eu escolher, pois quem é semelhante a mim e quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, contra os habitantes de Temã. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas, as suas casas destruídas, e a terra tremerá com o estrondo da queda de Edom. Até no Mar Vermelho se ouvirá seu clamor. Veja, o inimigo desce veloz como águia e abre suas asas sobre Bosra. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta das cidades Amate e Arpade, pois ouviram a notícia da sua destruição. Seu coração está agitado, como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu, todos os seus habitantes se prepararam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderam dela, como a da mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei o fogo dos muros de Damasco, e ele queimará os palácios de Ben-Hadad. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. Assim diz o Senhor: avancem contra Quedar, destruam o povo do Oriente, tomarão seus rebanhos e tendas, e levarão seus bens e camelos. Por toda parte se ouvirão gritos de pânico, estamos cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Azor, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está se preparando para destruí-los. Subam e ataquem essa nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto, não tem muro, nem portão, nem portões. Vocês tomarão como despojo os camelos, todos os outros animais deles. Espalharei ao vento essa gente que vive em lugares distantes, trarei calamidade sobre eles e todos os lados, diz o Senhor. Azor se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre.
ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. O profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca dela no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, os melhores soldados de seu exército. Trarei inimigos de todos os lados, espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos, serão exilados em nações do mundo inteiro. Irei com os inimigos de Elão para despedaçá-los em minha ira ardente. Trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos os perseguirão com a espada até que os tenham destruído completamente. Colocarei meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e seus oficiais. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 50. O Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca da Babilônia, da terra dos babilônios. Anunciem a todo o mundo, não escondam nada. Levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá. Sua imagem, seus ídolos serão despedaçados, seus deuses Bel e Merodach sofrerão completa humilhação, porque do norte vem uma nação, virá e trará tamanha destruição que ninguém voltará a habitar ali. Tudo desaparecerá, tanto pessoas como animais fugirão naquele dia. E naquele tempo, diz o Senhor, o povo de Israel voltará como um povo de Judá. Virão chorando, buscando o Senhor, seu Deus, perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão para casa. Eles se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que jamais será esquecida. Meu povo tem sido como ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram desviar do caminho e as soltaram nos montes. Elas perderam o rumo e não lembram como voltar para o curral. Todos que as encontraram as devoraram. Seus inimigos disseram: não fizemos nada de errado ao atacá-las, pois pecaram contra o Senhor, seu verdadeiro lugar de descanso e esperança, seus antepassados. Agora, porém, fujam da Babilônia, saiam das terras dos babilônios, como bodes que vão adiante do rebanho, guiem meu povo de volta para casa. Pois estou levantando um exército de grande nação do norte. Unirão forças para atacar a Babilônia e a conquistarão. As flechas do inimigo serão certeiras e irão direto para o alvo. A Babilônia será saqueada até que os saqueadores estejam cheios de despojos. Eu, o Senhor, falei. Vocês se alegram e exultam, vocês que saquearam a nação que pertence, saltam como bezerros na capina, relincham como garanhões, mas sua terra natal será coberta de vergonha e desonra. Vocês se tornaram a menor das nações, um deserto, uma terra seca e desolada. Por causa da fúria do Senhor, a Babilônia ficará vazia, ninguém viverá nela. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem as suas ruínas. Todos vocês, nações vizinhas, preparem-se para atacar a Babilônia. Que seus arqueiros atirem contra ela e não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. De todos os lados deem gritos de guerra contra ela. Veja, está se rendendo, seus muros caíram, e a vingança do Senhor, portanto, vinguem-se dela, façam a ela o mesmo que ela fez aos outros. Eliminem a Babilônia de todos os que
plantam lavouras, e mandem embora todos que colhem por causa da espada do inimigo. Todos fugirão para a sua própria terra. Os israelitas são como ovelhas dispersadas por leões. Primeiro o rei da Síria os devorou, depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: castiguei a Babilônia, sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Trarei Israel de volta para a sua própria terra, e para pastar nos campos do Carmelo e em Bazã, e para saciar-se novamente na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado algum em Israel, nem em Judá, pois perdoarei os remanescentes a que eu preservar. Subam guerreiros contra a terra de Merataim, contra os habitantes de Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos completamente, como lhes ordenei, diz o Senhor. Façam ouvir a terra o grito de guerra, o estrondo de grande destruição. A Babilônia e o martelo de toda a terra está quebrada, despedaçada, até desolada entre as nações. Prepararei uma armadilha para você, Babilônia. Fui surpreendida e apanhada, pois lutou contra o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas de sua fúria. Sim, o soberano Senhor dos exércitos agirá na terra dos babilônios. Venham contra ela de terras distantes, arrombem seus celeiros, transformem seus muros e as casas em montes de escombros, destruam-na completamente, não deixam sobrar coisas alguma, ataquem todos os seus jovens guerreiros e acabem com eles. Que aflição os espera, pois chegou o dia do castigo da Babilônia. Escute o povo que escapou da Babilônia contra Sião, como o Senhor nosso Deus se vingou dos que destruíram seu templo. Convoquem os arqueiros para virem à Babilônia, cerquem a cidade para que ninguém escape. Façam a ela o mesmo que ela fez a outros, pois desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Seus jovens cairão nas ruas, todos seus soldados serão mortos, diz o Senhor. Veja, sou seu inimigo, povo arrogante, diz o Senhor, o soberano Senhor dos exércitos. O dia do acerto de contas chegou, o dia que eu o castigarei. O povo, ó povo insolente, você tropeçará e cairá, e ninguém o levantará, pois acendi um fogo nas cidades da Babilônia, que queimará tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos. O povo de Israel e o povo de Judá foram oprimidos, seus captores os prenderam e não querem soltá-los. Mas seu Redentor é forte, seu nome é Senhor dos Exércitos, ele os defenderá e voltará a lhes dar descanso em Israel. Mas para o povo da Babilônia não haverá descanso. A espada de guerra virá sobre os babilônios, diz o Senhor, virá sobre o povo da Babilônia, sobre os oficiais e seus sábios. A espada virá sobre os falsos profetas, e eles se tornarão tolos. Virá sobre os seus guerreiros valentes, e eles se apavorarão. A espada virá sobre cavalos, carros de guerras, e sobre os estrangeiros que ali habitam, e eles se tornarão como mulheres. Virá sobre os tesouros, e todos eles serão saqueados. A seca virá até mesmo sobre suas fontes de águas, e elas secarão. Porque tudo isso acontecerá, porque toda a terra se encheu de ídolos, e o povo está enlouquecido por eles. Em breve a Babilônia servirá de morada para animais, desertos de hienas, corujas farão ali seus ninhos,
jamais voltará a ser habitada, ficará desolada para sempre. Eu a destruí como destruí Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Veja, um grande exército vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantam da terra distante contra vocês. Estão armados com arco e lança, são cruéis e não têm compaixão. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vêm em formação de batalha com o intuito de destruí-la. Babilônia, o rei da Babilônia, ouviu o relato sobre o inimigo e as suas mãos tremem de medo. Portanto, de angústia tomam conta deles, como as dores da mulher com trabalho de parto. Virei como um leão da mata do Jordão para atacar das ovelhas, que ataca. Virei como um leão que mata da mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei a Babilônia de suas terras e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, contra a terra dos babilônios. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá com a queda da Babilônia e por todo o mundo se ouvirá seu grito de desespero. Jeremias, capítulo 51. Assim diz o Senhor: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Os habitantes daquela terra, estrangeiros, virão para peneirá-la e soprá-la para longe como palha. Virão de todos os lados para atacá-la no dia da calamidade. Não deem tempo para os arqueiros vestirem suas couraças, nem armarem seus arcos. Não poupe nem mesmo seus melhores soldados. Destruam seus exércitos completamente. Cairão mortos na terra dos babilônios, feridos em suas ruas, pois o Senhor dos exércitos não abandonou Israel, nem Judá. Ele ainda é o seu Deus. Embora a terra que virem seja cheia de pecados contra o Santo de Israel. Fujam da Babilônia, salvem-se, não sejam castigados com ela. Chegou o tempo da vingança do Senhor. Ele dará à Babilônia o castigo merecido. A Babilônia foi como uma taça de ouro na mão do Senhor, uma taça que embriagou o mundo inteiro. As nações beberam o vinho da Babilônia e enlouqueceram, mas de repente a Babilônia também caiu. Chorem por ela, deem-lhe remédios, talvez ela ainda possa ser curada. Tentamos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Deixem-na. Voltem para a sua própria terra, pois o castigo dela chegará até os céus, e tão grande que não pode ser medido. O Senhor nos fez justiça. Venham, vamos anunciar em Sião tudo o que o Senhor nosso Deus tem feito. Afiem as flechas, levantem os escudos, pois o Senhor incitou os reis da Média a marcharem contra a Babilônia e a destruírem. Essa é a vingança contra aqueles que profanaram seu templo. Levantem a bandeira de guerra contra a Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem vigias, preparem uma emboscada, pois o Senhor realizará tudo o que planejou contra seus moradores. Você fica junto com um grande rio e está repleta de tesouros, mas seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por seu próprio nome: suas cidades se encherão de inimigos como campos cobertos de gafanhoto.
e eles darão gritos de vitória. O Senhor fez a terra com seu poder e estabeleceu com sua sabedoria, com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia dos seus depósitos. Todo ser humano é tolo que não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens de esculpir são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão todos destruídos, mas o Deus de Israel não é como os ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhes pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Você é meu martelo, minha espada, diz o Senhor. Com você despedaçarei nações e destruirei muitos reinos. Com você destruirei o cavalo, o cavaleiro, o carro de guerra e o condutor. Com você despedaçarei homens e mulheres, velhos e crianças, rapazes e moças. Com você despedaçarei pastores e rebanhos, lavradores e bois, capitães e oficiais. Retribuirei a Babilônia, os habitantes daquela terra, por todo o mal que fizeram. Meu povo, ó Sião, diz o Senhor, veja, montanha poderosa, destruidora da terra. Sou seu inimigo, diz o Senhor. Levantarei minha mão contra você e a derrubarei nas alturas. Quando eu terminar, você não passará de um monte de escombros queimados, nem mesmo suas pedras serão reaproveitadas para outras construções. Ficará completamente arruinada, diz o Senhor. Levantem uma bandeira para as nações, façam soar o toque de guerra, mobilizem contra a Babilônia, convoquem o exército de Ararat, Mini e Askenaz, nomeiem um comandante e tragam muitos cavalos, como um enxame de gafanhotos. Reúnam contra ela os exércitos das nações, comandadas pelos reis da Média, e todos os seus capitães e oficiais. A terra estremece e se contorce de dor, pois todos os planos do Senhor contra a Babilônia permanecem inalterados. A Babilônia ficará desolada sem um só habitante. Nossos guerreiros valentes pararam de lutar e permanecem em seus quartéis sem coragem alguma. Tornaram-se como mulheres. Os invasores queimaram as casas e quebraram os portões da cidade. Mensageiros correm e se apressam para contar ao rei que sua cidade foi conquistada. Todas as rotas de fuga estão fechadas. Os juncos dos pântanos foram incendiados e o exército está em pânico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A Babilônia é como um trigo na eira, prestes a ser pisada. Em breve começará sua colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, nos esmagou e nos deixou sem força. Ele nos engoliu como um monstro, escolheu os como monstro, encheu o estômago das nossas riquezas e nos vomitou da nossa terra. Que a Babilônia sofra a mesma forma o que nos fez sofrer, diz o povo de Sião. Que seus habitantes paguem por terem derramado nosso sangue, diz o Senhor. Assim diz o Senhor a Jerusalém: defenderei sua causa e os vingarei. Secarei o rio da Babilônia e também suas fontes, e ela se tornará um monte de ruínas, morada de chacais. Será objeto de horror e desprezo, um lugar onde alguém vive. Seus habitantes
rugirão junto com leões fortes, rosnarão como leõezinhos, e enquanto estiverem inflamados de tanto beber, prepararei para eles outro tipo de banquete. Eu os farei beber até que caiam do sono e nunca mais acordarão, diz o Senhor. Eu os levarei como cordeiro para o matadouro, como carneiros e bodes. Como caiu a Babilônia, a grande Babilônia, admirada em toda a terra, tornou-se objeto de horror. Entre as nações, o mar se levantou sobre a Babilônia. Está coberta de ondas violentas. Suas cidades estão em ruínas. É uma terra seca e deserta, onde ninguém vive e por ordem ninguém passa. Castigarei Bel e o Deus dos babilônios, e farei vomitar tudo que engoliu. As nações não virão mais para adorá-lo. O muro da Babilônia caiu. Saia da Babilônia, meu povo, salvem-se da ira ardente do Senhor. Mas não entrem em pânico, não tenham medo quando ouvirem os primeiros rumores, pois continuarão a chegar rumores ano após ano. Haverá violência na terra, governantes lutarão uns contra os outros, pois certamente está chegando o dia em que castigarei a Babilônia, todos seus ídolos, toda a sua terra será envergonhada, seus mortos ficarão espalhados pelas ruas. Então os céus e a terra se alegrarão, porque do norte virão exércitos destruidores contra a Babilônia, diz o Senhor. Assim como a Babilônia matou todo o povo de Israel e outros povos de todo o mundo, também seu povo será morto. Saiam, todos vocês que esperam da espada, não fiquem parados, fujam enquanto podem, embora sejam numa terra distante, lembrem-se do Senhor. Pense em seu lar em Jerusalém. Estamos envergonhados, diz o povo. Fomos insultados e humilhados, pois estrangeiros profanaram o templo do Senhor. Sim, diz o Senhor, mas está chegando o dia em que eu destruirei os ídolos da Babilônia. Por toda a terra se ouvirão os gentios do seu povo, de seu povo ferido. Ainda que a Babilônia chegue até os céus e construa fortalezas poderosas, enviarei inimigos para destruí-las. Eu, o Senhor, falei. Ouçam os gritos que vêm da Babilônia, o som da grande destruição daquela terra, pois o Senhor está destruindo a Babilônia. Ele calará sua voz estrondosa. Ondas de inimigos a atingem com violência pela cidade. Ressoam ruídos da batalha. Exércitos destruidores vêm contra a Babilônia. Seus homens valentes são capturados. Seus arcos se quebram em suas mãos. Pois o Senhor é Deus que dá castigo, que dá justo castigo, sempre retribui em plena medida. Deixarei embriagados seus líderes, seus sábios, bem como seus capitães, oficiais, guerreiros. Eles cairão no sono, nunca mais acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia serão arrasados, seus grandes portões queimados. Construtores de muitas nações trabalharão em vão, pois sua obra será destruída pelo fogo. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Seraías, filho de Nerias e neto de Maaseías, chefe dos assessores do rei, quando Seraías foi à Babilônia com Zedequias, rei de Judá. Isso aconteceu no ano do reinado de Zedequias. Jeremias havia registrado num rolo todas as calamidades que viriam
em breve sobre a Babilônia todas as palavras escritas aqui. Jeremias disse a Seraías: quando chegar à Babilônia, leia em voz alta tudo o que está neste rolo. Depois diga: Senhor, tu disseste que destruirás Babilônia, de modo que não estarão aqui nem pessoa nem animais. Ela ficará desolada para sempre. Quando estiver terminado de ler o rolo, amarre-o em uma pedra e jogue-o no rio. Em seguida, diga: da mesma forma, a Babilônia e seu povo afundarão e nunca mais se levantarão por causa das calamidades que trarei sobre ela. Aqui terminam as mensagens de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal. Era filha de Amutal era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Joaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Israel e de Judá. Por fim, ele os expulsou da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Sim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém, construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome da cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade. Todos os soldados fugiram. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer. Então passaram pelo portão entre dois muros, atrás do jardim do rei. Fugiram da direção do vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia em Riblá, na terra de Amatia. Ali, o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a vê-lo matar seus filhos e todos os oficiais de Judá. Depois, arrancou os olhos e prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Zedequias permaneceu preso até o dia da sua morte. Em 17 de agosto daquele ano, no 10º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradan, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém, queimou o templo do Senhor, palácio real e todas as casas de Jerusalém. Queimou também todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nabucodonosor, capitão da guarda, deportou alguns dos mais pobres, o povo que havia ficado na cidade e os desertores de Judá que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante dos artesãos. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar dos vinhedos e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze da frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande ataque de bronze chamado Mar. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para a cinza e as pás, os cobertores e os pavios, e as bacias e as vasilhas, e todo o ouro, o utensílio de bronze,
usados para o serviço do templo. O capitão da guarda também levou os baldes pequenos, os incensários, as bacias nas panelas, os candeeiros, as colheres, as vasilhas usadas para as ofertas derramadas, todos os outros utensílios de ouro puro e de prata. Era improvável calcular o peso do bronze das duas colunas do mar, com os 12 touros de bronze deixado debaixo dele e das bases móveis. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor, por ordem do rei Salomão. Cada coluna tinha 8,8 metros e 8,3 metros de altura e 5,5 metros de circunferência. Era oca e suas paredes tinham cerca de 8 centímetros de espessura. O capitel de bronze no ato de cada coluna media 2,25 metros de altura e eram enfeitados em redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. Havia 96 romãs nos lados e nas correntes entrelaçadas ao redor do topo. Havia ao todo 100 romãs. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraía, o sacerdote auxiliar Sofonias, os 3 principais guardas da porta. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército, 7 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento, os outros 70 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Riblá. E ali em Riblá, na terra de Amate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe da sua terra. No 7º ano, no reinado de Nabucodonosor, 3.023 judeus foram levados para o exílio da Babilônia. No 18º ano do reinado de Nabucodonosor, 832 pessoas foram exilados da Babilônia. No 23º ano de Nabucodonosor, ele enviou Nebuzaradã, capitão da guarda, levou mais 745 judeus. Ao todo, 4.600 pessoas foram exiladas. No 37º ano do exílio de Jeoaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia, foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 31 de março daquele ano. Falou com ele gentilmente, colocou-o num lugar mais elevado que os outros reis exilados na Babilônia. Providenciou-lhes roupas novas em lugar das roupas de prisioneiro. Permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Joaquim recebeu do rei da Babilônia uma provisão diária de alimentos enquanto viveu até o dia da sua morte. Ezequiel, capítulo 25. Então recebi a mensagem do Senhor: Filho do homem, volte o rosto para a terra de Amon, profetize contra seus habitantes, transmita aos amonitas esta mensagem do Senhor soberano. Ouçam a palavra do Senhor soberano, porque vocês se levantaram quando meu templo foi profanado, zombaram de Israel em sua desolação e se riram de Judá quando ele foi enviado para o exílio. Eu os entregarei aos nômades no deserto do leste. Eles montarão acampamentos em seu meio e armarão tendas em sua terra. Colherão seus frutos e beberão seu leite de gado. Transformarei a cidade de Rabá em pasto para camelos e todo o território dos amonitas em lugar de descanso para as ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, porque batem palmas, dançam e expulsam e pularam exultantes com destruição do povo de Israel.
levantei minha mão contra vocês. Eu os entregarei como despojo e muitas nações. Eliminarei vocês dentre os povos e os destruirei completamente. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, porque o povo de Moabe disse que Judá é o povo de todas as outras nações. Abrirei seu lado leste e acabarei com as importantes cidades de sua fronteira, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Entregarei Moabe aos nômades, aos desertos do leste, como entreguei Amon. Os amonitas não serão mais contados entre as nações. Da mesma forma, trarei meu julgamento sobre os moabitas, então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, o povo de Edom pecou grandemente quando se vingou do povo de Judá. Portanto, assim diz o Senhor soberano, levantarei a minha mão contra Edom, exultarei, exterminarei seus habitantes e seus animais com a espada. Transformarei a terra em deserto, desde Temã até Dedã. Farei isso por meio de meu povo Israel. Eles executarão minha vingança como terrível dia. Edom saberá que essa vingança veio de mim. Eu sou o Senhor soberano e falei. Assim diz o Senhor soberano, os habitantes da Filístia atacaram Judá por vingança amarga e ódio profundo. Portanto, assim diz o Senhor soberano, levantarei minha mão contra os filisteus, exterminarei os queratitas e destruirei completamente os habitantes do litoral. Executarei vingança terrível contra eles para castigá-los por aquilo que fizeram. E quando eu tiver me vingado, eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26. E em 3 de fevereiro do 12º ano do exílio de rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Tiro se alegrou com a queda de Jerusalém e disse: aquela era a porta para as mais prósperas rotas comerciais do leste. Foi a queda e agora é a minha vez, porque ela está desolada e ficarei rico. Portanto, assim diz o Senhor soberano: ó cidade de Tiro, sou seu inimigo e trarei muitas nações contra vocês, como ondas do mar que quebram em suas raias. Elas destruirão seus muros de Tiro, derrubarão suas torres, eu rasparei seu solo até torná-lo rocha bruta. Será apenas uma rocha no mar, um lugar para os pescadores estenderem suas redes, pois eu falei, diz o Senhor soberano, Tiro se tornará presa de muitas nações. Seus povoados que continuamente serão destruídos pela espada. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, do norte trarei contra Tiro o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele é rei dos reis e virá com seu cavalo, seus carros de guerra e condutores e com um grande exército. Primeiramente, ele destruirá os povoados no continente. Depois, para atacá-lo, construirá um muro de cerco e uma rampa de levantar uma barreira de escudo contra você. Usará troncos para atacar seus muros e demolirá suas torres com marretas. Os cascos dos cavalos deles encherão a cidade de poeira e o barulho dos condutores e dos carros de guerra fará estremecer os muros quando passarem para a sua porta quebrada. Os cavaleiros pisotearão todas as ruas da cidade, matarão seu
povo, a espada e suas fortes colunas cairão, saquearão todas as suas riquezas e mercadorias, derrubarão seus muros, destruirão suas lindas casas, e lançarão ao mar suas pedras, suas vias de madeira e até mesmo seu pó. Acabarei com a música de seus cânticos e não se ouvirá mais um som de harpa no meio do seu povo. Transformarei a sua ilha em rocha bruta, em lugar para os pescadores estenderem suas redes. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Sim, o Senhor soberano falou. Assim diz o Senhor soberano, a cidade de Tiro, todo o litoral estremecerá com o estrondo da sua queda, enquanto os feridos gemem durante a matança, os governantes das cidades portuárias descerão de seus troncos e removerão seus mantos de suas belas roupas, sentarão no chão, tremerão de pavor por causa da sua destruição, lamentarão por vocês e entoarão este cântico fúnebre, ó famosa cidade da ilha que governa o mar, como você foi destruída. Seus habitantes, com poder naval, espalhavam medo por todo o mundo. Agora as regiões litorâneas estremecem com sua queda. As ilhas se apavoram diante da sua ruína. Assim diz o Senhor soberano: transformarei Tiro em ruína, desabitadas, com muitas outras. Eu a sepultarei debaixo das ondas terríveis e grandes mares a engolirão. Eu a enviarei à cova para juntar-se àqueles que desceram até lá muito tempo. Sua cidade permanecerá em ruínas, sepultada debaixo da terra, com ataque que estão na cova, que entraram no mundo dos mortos. Você já não terá lugar na terra dos vivos. Eu lhe darei um fim terrível. Você deixará de existir. Procurarão por você, mas nunca mais a encontrarão. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel capítulo 27. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, entoe um cântico fúnebre para Tiro, essa cidade que é a entrada para o mar, que estabelece relações comerciais com muitas nações. Transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor soberano: ó cidade de Tiro, você se gloria, minha beleza é perfeita, estendeu seus limites para o mar, seus construtores aperfeiçoaram a sua beleza, você era como a grande embarcação, construída com os melhores ciprestes de Seinir. Com um cedro do Líbano, fabricaram seu mastro, fizeram seus remos como carvalhos de Bazã, seus convés de pinho dos litorais de Chipre era decorado com marfim, suas velas era de linho egípcio na melhor qualidade, e escovados sobre você como uma bandeira. Seus toldos eram azuis e vermelhos, coloridos com tinta dos litorais de Elissa. Seus remadores eram de Sidom e Arvade. Seus timoneiros, homens habilidosos de Tiro, antigos sábios artesãos de Gebal, calafetaram as embarcações. Navios de todas as nações vinham com mercadorias para negociar com você. Homens das terras distantes da Pérsia, da Lídia, de Líbia, sirvam em seus grandes exércitos, penduravam os escudos e os capacetes em seus muros, e assim
lhes davam muita honra. Homens de Arvad e Eleque montavam guardas no alto de seus muros e em suas torres ficavam homens de Gamade. Os escudos deles pendurados em seus muros completavam suas belezas. Tarsis enviava negociantes para comprar sua roupa variada, sua grande variedade de mercadorias em troca de prata, ferro, estanho, chumbo e comerciantes da Grécia, de Tubal e de Meseque, traziam escravos e antigos artigos de bronze para negociar com eles. De Bet Togarmã vinham cavalos de montaria, cavalos para carros de guerra e mulas para serem negociadas por suas mercadorias, e comerciantes vinham de Dedã. Você tinha o monopólio do mercado de várias regiões litorâneas que lhes pegavam com pressa de marfim, de madeira e de ébano. A Síria enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias e em troca lhes dava turquesa, tinturas vermelhas, bordados em fino e joias de coral e de rubis. Judá e Israel faziam comércio com você e pagavam com trigo de minite, figos, mel, azeite e bálsamo. Damasco enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadoria e em troca lhe dava vinho de Elbom e Elanzar. Gregos de usar o vinho, negociar suas mercadorias e em troca trazia ferro, trabalhado, cássia e cálamo perfumado. Dedã enviava negociantes para comercializar com você seus valiosos mantos para celas. Os árabes e os príncipes de Kedar enviavam comerciantes para negociar com você e pegava com cordeiros, carneiros e bodes. Negociantes de Seba e de Ramá lhes davam especiarias de todo tipo, joias e outro em troca sua mercadoria. Arã, Cané, Éden, Seba, Assur e Quilmade também vinham com seus negociantes, traziam tecidos da melhor qualidade para comercializar, tecido azul, bordados de tapete de multicoloridos, enrolados e amarrados com cordões. Os navios de Tarsi eram suas caravanas marítimas, os depósitos em sua ilha vinham abarrotados, mas veja seus remadores e levaram para as águas do tesouro, para as águas tempestuosas. Um poderoso vento vem do leste, despedaçou no coração do mar. Tudo se perdeu, riqueza, mercadoria, marinheiros e pilotos, construtores de navios, negociantes, guerreiros, no dia da sua ruína. Todos a bordo fundiram até a profundeza do mar. Suas cidades do litoral tremem. Seus pilotos gritam de pavor. Todos os remadores abandonam os navios. Os marinheiros e os pilotos ficam na praia. Gritem por vocês, chorem amargamente, jogam no pó sobre a cabeça e rolam as cinzas por sua causa, raspam a cabeça e se vestem de pano de saco, choram com amarga angústia e profunda lamentação. Enquanto lamentam e choram por você, entoam este triste cântico fúnebre. Acaso houve alguma cidade como Tiro, que agora está em silêncio no futuro do mar? As mercadorias que você negocia pelos mares satisfazem os desejos das muitas nações. Reis nos confins da terra se enriqueceram com seu comércio. Agora você é um navio naufragado e quebrado no fundo do mar.
suas mercadorias, seus tripulantes ajudaram com você. Todos os moradores do litoral estão espantados com teu terrível destino. Os reis estão horrorizados e olham para a expressão perturbada. Os comerciantes entre as nações balançam a cabeça quando a veem, pois você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Ezequiel capítulo 28. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita ao príncipe de Tiro esta mensagem do Senhor soberano. Em seu grande orgulho você se diz, sou um Deus. Sento-me num trono divino no coração do mar. Mas você é apenas um homem e não Deus. Embora considere sábio como pensa que é mais sábio que Daniel e imagina que nenhum segredo lhe está oculto. Com sua sabedoria e entendimento acumulou grande riqueza, ouro, prata para seus tesouros. Sim, sua sabedoria o enriqueceu grandemente. Suas riquezas tornaram muito motivo de orgulho. Portanto, assim diz o Senhor soberano, uma vez que considera-se sábio com um dos seus deuses, como um de seus deuses, trarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações. Empunharão a espada contra a sua sabedoria maravilhosa e profanarão seu esplendor. Eles o farão descer à cova e você morrerá no fundo do mar, ferido violentamente. Acaso dirá aqueles que matarem, sou um deles, para que vocês não para eles você não será Deus algum, mas apenas homem. Morrerá de forma vergonhosa, mas nas mãos dos estrangeiros. Eu, o Senhor soberano, falei. Também recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, entoe um cântico fúnebre contra o rei de Tiro, transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo, turquesa, todas as trabalhadas com cuidado para você. Sobre o ouro mais puro foram lhes entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou, por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e o seu comércio desonesto. Você, por isso, fez sair de dentro de você um fogo que o consumiu, reduziu a cinzas no chão à vista de todos que observavam. Todos os que conheciam estão horrorizados com o seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Então recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para a cidade de Sidom e profetize contra ela. Transmita aos habitantes de Sidom esta mensagem do Senhor soberano. Ó Sidom,
Sou seu inimigo e revelarei minha glória naquilo que lhes fizer, quando eu trouxer julgamento sobre vocês e revelar sua santidade com o seu meio, todos que observam saberão que eu sou o Senhor. Enviarei uma peste contra vocês, o sangue correrá em suas ruas, o ataque virá de todos os lados, seus habitantes morrerão pela espada e ficarão estendidos no meio da cidade. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Os vizinhos zombadores de Israel deixarão de feri-lo e rasgá-los como rasgá-lo como roseiras silvestres e espinhos, pois eles saberão que eu sou o Senhor soberano. Assim diz o Senhor soberano, ó, o povo de Israel voltará a viver em sua própria terra, a terra que dei a meu servo Jacó, pois eu os reunirei da terra distante, onde os espalhei diante das nações do mundo, revelarei minha santidade no meio do meu povo. Eles viverão em segurança em Israel, construirão casas, plantarão vinhedos, e eu não castigarei as nações vizinhas que os trataram com desprezo. Eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel, capítulo 29. Uau! Em 7 de janeiro, no 10º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, volte o rosto para o Egito, profetize contra Faraó, rei do Egito, todo o povo, transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó Faraó, rei do Egito, grande monstro à espreita dos ribeiros do Nilo, pois você disse: o rio Nilo é meu, eu fiz para mim, porei anzóis em seu queixo e arrastarei para a terra firme, como peixe preso em suas escamas. Abandonarei no deserto para morrerem vocês, todos os peixes do seu rio ficará em campos abertos, sem ser enterrado, pois o entreguei como alimento dos animais selvagens e as aves. Todos os povos do Egito saberá que eu sou o Senhor, pois para a Israel você foi apenas um bordão de juncos. Quando Israel usou como apoio, você rachou e lhe feriu o ombro. Quando ele colocou sobre você o peso, você desmoronou e fez machucar as costas. Portanto, assim diz o Senhor soberano: trarei uma espada contra você, ó Egito, destruirei tanto pessoas como animais. A terra do Egito ficará seca e desolada, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Porque você disse: o rio Nilo é meu e eu o fiz assim, sou seu inimigo, e de seu rio tornarei a terra do Egito completamente seca e desolada, desde Migdol até Assuã e até sul, na fronteira com a Etiópia. Durante 40 anos ninguém habitará, nem passará por ali, nem pessoas, nem animais. Farei do Egito uma nação desolada, cercada por outras nações desoladas. Suas cidades ficarão vazias, devastadas durante 40 anos, cercada por outras cidades devastadas. Eu espalharei os egípcios entre as nações do mundo, mas assim diz o Senhor soberano: depois de 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações entre as quais foram espalhadas. Restaurarei o Egito e trarei seu povo de volta à terra de Patros, no sul, de onde eles vieram. No entanto, continuará a ser um reino sem importância. Será o mais humilde das nações e nunca voltará a se elevar acima de seus vizinhos. Eu a tornarei tão pequena que não dominará mais a nação alguma. Então Israel se
não confiará mais na ajuda do Egito. O Egito ficará ainda tão devastado que ele lembrará Israel do pecado que cometeu ao confiar nele no passado. Então saberão que eu sou o Senhor soberano. Em 26 de abril, o primeiro dia do ano novo, durante o 27º ano do reinado do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, lutou contra Tiro com tanto afinco que a cabeça de seus guerreiros foi esfregada até perder o cabelo. Seus ombros ficaram esfolados e, no entanto, Nabucodonosor e seu exército não conquistaram algum despojo para compensar todo o esforço. Portanto, assim diz o Senhor soberano, darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele levará as suas riquezas, saqueará tudo o que na, houver ali para pagar seu exército. Sim, eu lhe dei a terra do Egito como recompensa por seu esforço, diz o Senhor soberano, pois ele estava trabalhando para mim, e quando destruiu Tiro, e virá o dia em que farei reviver a antiga glória de Israel. Suas palavras, Ezequiel, serão ouvidas abertamente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Recebi esta mensagem, filho do homem, profetiza e transmite essa mensagem do Senhor soberano. Chorem e lamente por este dia, pois o dia terrível se aproxima. O dia do Senhor é um dia de nuvem densa, um dia de desespero para as nações. Uma espada virá contra o Egito e o chão cobrirá os mortos. Suas riquezas, a riqueza será levada, seus alicerces serão destruídos. A terra da Etiópia será saqueada. Etiópia, Líbia, Lídia, toda a Arábia e todos os seus reis aliados serão destruídos nesta guerra. Pois, assim diz o Senhor, todos os aliados do Egito cairão e acabará o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Assuã serão mortos pela espada, diz o Senhor soberano. O Egito ficará desolado, cercado por outras nações desoladas. Suas cidades ficarão devastadas, cercadas por outras cidades devastadas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando tiver incendiado o Egito, destruído todos os seus aliados, naquele dia enviarei mensageiros velozes em navios para aterrorizar os confiantes etíopes. Grande angústia se apossará dele no dia da inevitável destruição do Egito. Pois assim diz o Senhor soberano, pelo poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, acabarei com a multidão do Egito. Ele e seu exército mais cruéis de todos serão enviados para destruir a terra. Guerrearão contra o Egito até que o chão fique coberto de mortos. Saquearei o rio Nilo, venderei terras a homens maus pela mão dos estrangeiros, devastarei terra do Egito e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei, assim diz o Senhor soberano, despedaçarei os ídolos do Egito e as imagens de Mefins. Não restarão governantes no Egito, o terror se espalhará por toda a terra, destruirei o sul do Egito, incendiarei Zoan e trarei julgamento contra Tebes. Derramarei a minha fúria sobre Pelúcio e a fortaleza mais poderosa do Egito. Exterminarei as multidões de Tebas. Sim, incendiarei todo o Egito. Pelúcio se contorcerá de dor. Tebas será despedaçada. E Mênfis viverá em constante terror. Os jovens de Heliópolis e de Bubaste morrerão
na batalha, e as mulheres serão levadas como escravas. Quando eu quebrar a força arrogante do Egito, também será um dia de trevas para Táfnis. Uma nuvem escura a encobrirá. Suas filhas serão levadas como prisioneiras. Assim, trarei grande castigo sobre o Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. Em 29 de abril, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. Seu braço foi enfaixado para sarar, e também não fora posta talas para fortalecê-lo, de modo que pudesse segurar uma espada. Portanto, assim diz o Senhor soberano: eu sou o inimigo de Faraó, rei do Egito. Quebrarei seus dois ossos, o bom e o que já foi quebrado. Farei a espada cair da sua mão. Espalharei os egípcios entre as nações do mundo inteiro. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços do faraó. Ele ficará caído mortalmente e ferido, gemendo de dor. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, enquanto os braços de faraó pendem inúteis. E quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a levantar contra o Egito, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios entre as nações do mundo inteiro. E então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 31. Em 21 de junho, 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi a mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem ao faraó, rei do Egito, e todas as multidões. Quem é comparado a você, você em grandeza? Veja a poderosa Síria, que antes era como o cedro do Líbano, com lindos ramos que davam minha sombra, e cujo topo alcançava as nuvens. Vou repetir o versículo 3 do capítulo 31. Veja a poderosa Síria, que antes era como o cedro do Líbano, como lindos ramos que davam muita sombra, e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes produtoras profundas o regavam e faziam crescer e ficar viçoso. A água corria em sua volta como um rio e fluía por todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos, espessos, para a fartura da água e suas raízes. As aves se alinhavam em seus ramos e os animais selvagens davam crias à sua sombra. Todas as grandes nações do mundo viviam sob seus galhos. Eram fortes, belos, com ramos amplos que se espalhavam, pois suas raízes eram profundas e chegavam às fontes de água. Nenhum outro cedro do jardim de Deus se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como o dele. Nenhum plátano tinha galhos semelhante. Nenhuma árvore do jardim de Deus era tão bela quanto ele. Fiz esse cedro do linho e dei folhagem tão magnífica que ele era motivo de inveja de todos as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor soberano: porque o Egito se tornou
orgulhoso, arrogante e se elevou tanto acima dos outros, o seu topo chegou até as nuvens, e eu entregarei a uma nação poderosa que lhe dará o que merece por sua maldade. Sim, eu já rejeitei um exército estrangeiro, o terror das nações, e derrubou e o deixou caído no chão. Seus ramos eram espalhados entre os montes e o vale da terra, e todos que viviam à sua sombra foram embora e deixaram ali jogado. As aves pousam em seu tronco caído e os animais selvagens descansam entre os seus ramos. Que nenhuma árvore de outra nação exulte com orgulho sua prosperidade, ainda que seja mais alta que as nuvens e muito bem regada, pois todos estão condenados a morrer e descer à profundeza da terra, cairão a cova e todo o resto do mundo. Assim diz o Senhor soberano. Quanto a Síria desceu à sepultura, fiz as fontes profundas ficarem de luto, detive o curso dos seus rios e sequei suas muitas águas. Vesti o Líbano de preto e fiz a árvore do campo murcharem. Fiz as nações tremerem de medo ao som de sua queda, pois eu enviei para a sepultura junto com todos que descem a cova. E todas as outras árvores do Éden, as mais belas e excelentes do Líbano, aqueles cujas riquezas desceram até as águas profundas, se consolam nas profundezas da terra. Seus aliados também foram todos destruídos e morreram. Todas as nações que tinham vivido à sua sombra desceram à sepultura. Ó Egito, a qual dessas árvores do Éden você comparará? Sua força e sua glória. Você também será lançado nas profundezas junto com todas essas nações. Ficará caído no meio dos rejeitados que morreram à espada. Esse será o destino do faraó e de todas as suas multidões. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel capítulo 32. Em 3 de março, no 12º ano do exílio de Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, lamente pelo faraó, rei do Egito, e transmite-lhe esta mensagem. Você se considera um leão forte entre as nações, mas na verdade é um monstro marinho que se encontra em seus rios e revolve a lama com os pés. Portanto, assim diz o Senhor soberano: enviarei muitos povos para acompanhá-lo em minha rede, para apanhá-lo em minha rede, arrastá-lo para fora da água. Eu deixarei jogado no chão, todas as aves do céu pousarão sobre você, e os animais selvagens de toda a terra devorarão até se fartar. Espalharei sua carne pelos montes e encherei os vales com seus ossos. Encharcarei a terra com seu sangue. Ele correrá até os montes e encherá os desfiladeiros até a porta. Quando eu exterminá-lo, cobrirei os céus da escuridão e escurecerei as estrelas, taparei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Escurecerei as estrelas brilhantes lá do alto e cobrirei sua terra com trevas. Eu, o Senhor soberano, falei. Perturbarei o coração de muitos quando levar a notícia de sua destruição, nação distante que você não conheceu. Sim, causarei espanto em muitas terras. Os reis ficarão aterrorizados ao saber que de seu destino tremerão de medo quando eu agitar minha espada diante dele no dia da queda, pois assim diz o Senhor soberano: a espada do rei da Babilônia virá contra você, exterminarei as multidões com a espada de poderosos guerreiros, o terror das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e
todas as suas multidões serão vencidas. Acabarei com todos os rebanhos que pastam junto aos riachos. Nunca mais, nem pessoas, nem animais levantarão lama daquelas águas com seus pés. Então farei que as águas do Egito se acalmem e elas fluirão novamente com o azeite, diz o Senhor soberano. Quando eu destruir o Egito, despojá-lo de todos os seus bens e abater todo o seu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Sim, este é o cântico fúnebre que entoarão para o Egito, que as nações lamentem pelo Egito por suas multidões. Eu, o Senhor soberano, falei. Em 17 de março, no 12º ano, recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito, pelas outras nações poderosas, pois eu enviarei profundezas da terra junto com aqueles que descem a cova. Diga-lhes, ó Egito, acaso você é mais belo que as outras nações? Desça a cova e fique ali entre os rejeitados. Os egípcios cairão junto com os muitos que morreram. A espada, pois a espada está empunhada contra eles. O Egito e as multidões serão arrastados para seu julgamento. Lá embaixo, no lugar dos mortos, líderes poderosos receberão o Egito e os seus aliados com zombaria, dizendo: eles desceram, estão entre os rejeitados, entre as multidões mortas à espada. A Síria está ali, cercada pelas sepulturas dos seus exércitos, aqueles que foram mortos à espada. Suas sepulturas ficam no fundo da cova, que estão cercadas por seus aliados. Causavam terror em toda parte, mas agora foram mortos à espada. Elão está ali, cercado pela sepultura de todas as multidões, aqueles que foram mortos à espada. Causaram terror por toda parte, mas agora estão à profundeza da terra como rejeitados. Sim, estão na cova, envergonhados, junto com aqueles que foram antes deles. Tem um lugar para deitar entre os mortos, cercados pela sepultura e todas as multidões. Em vida eles aterrorizavam as nações, mas agora estão envergonhados junto com os outros na cova, todos eles rejeitados, mortos à espada. Meseque e Tubal estão ali, cercados pela sepultura de todas as suas multidões. Causavam terror em toda parte, mas agora são rejeitados, todos os mortos à espada. Não foram sepultados com honras, como seus heróis caídos que desceram no lugar dos mortos, com suas armas, com seus escudos, cobrindo o corpo com suas espadas, debaixo da cabeça. Sua culpa está sobre eles, pois a vida aterrorizaram todos, pois em vida aterrorizaram a todos. Também você, Egito, ficará ali esmagado entre os rejeitados, todos mortos à espada. Edom está ali com seus reis e príncipes, embora fossem poderosos, também estão entre os que foram mortos à espada, entre os rejeitados que desceram a cova. Todos os príncipes do norte, de Sidônios, estão ali com os outros que morreram. Causavam terror com sua força, mas foram envergonhados. Estão ali como rejeitados, como todos que foram mortos à espada. Estão envergonhados junto com aqueles que desceram a cova. Quando o faraó e todo o seu exército chegarem, ficarão consolados, porque não foram os únicos que perderam suas multidões na batalha, diz o Senhor soberano. Embora eu tenha feito esse terror vir sobre todos os vivos, o faraó e suas multidões ficarão ali entre os rejeitados que foram mortos à espada. Eu, o Senhor soberano, falei. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor abençoe você e a sua família.